vem com o pão. Voltamos, irmãos, aqui para o segundo bloco, hoje gravando na cidade de Taquara, conversando aqui com o irmão Ed, e falamos no primeiro bloco de como foi aqui essa maravilha, né? Essa bênção de Deus que está aqui, o empreendimento com os materiais aqui, né? E agora vamos falar um pouquinho da experiência do Ed, né? Experiência com os materiais, do seu crescimento com Jesus, aí com Deus. Como é que foi essa chegada? Como é que o irmão botou o pé dentro do reino, né? Porque a gente está lá perambulando aí mundo afora, daqui a pouco a gente... Opa! Eu ouvi alguém me chamar, né? Aí você, tu é eleito de Deus, vem para o aprisco. Peraí, então estou indo lá. Como é que foi, Ed, a tua chegada aí para o reino? Amém, glória a Deus, né? O Senhor me trouxe com muito temor e tremor, né? O Senhor me permitia que durante as noites eu recebia muitas visitas, né? De espíritos, né? Eles me atacavam muito, né? Então, uma vida muito atribulada, né? Uma vida muito sofrida, né? De drogas, de álcool, né? De um casamento com 10 anos que acabou, né? Tudo isso que Satanás fez, né? E aí, então, depois de um tempo, o Senhor acabou me oportunizando, né? E Ele me chamou assim, dessa forma de, durante as noites, eu ser atacado, né? Ou era atacado por espíritos, né? Eles tentavam, né? Me sufocavam, eles me atacavam. Eu acordava muitas vezes, né? Apavorado, né? E aí, durante aqueles ataques, que eles me agarravam, muitas vezes no pescoço, e aí eu entrava em batalhas, assim. E aí eu não conseguia, eles não deixavam, não permitiam que eu respirava. Nessa época tu já estava sem o casamento, Ed, ou não? Sem o casamento. Tu estava sozinho, Sozinho. que é o grande temor, muitas vezes, né, das pessoas que sofrem do espírito do medo, né? Uhum. Quando está sozinho, está em casa à noite, e agora? Houve um barulho, houve, né, uma situação, uma porta que não era para abrir, daqui a pouco tu ouve só aquele rangido. Opa, a porta está se mexendo. E isso a gente vê como o espírito do medo daí atua, né? E eu acredito que tem muitos casos ainda mais a gente que começa a tomar conhecimento de que o plano espiritual ele realmente é verdadeiro e ele existe, começa aí a gente ter esse problema. É bom tu tocar nessa experiência, Ed, porque eu acredito que muitos que estão nos ouvindo hoje em casa vão se aqui achar-se aqui nessa situação que tu está falando, né? Amém. Eu fui muito atacado pelo espírito do medo, antes da minha conversão e também depois, né? Porque eu creio assim que quando o Senhor me tocava, o Senhor permitia esses espíritos me tocar antes da conversão, foi para eu ser convertido, né? E aí eu lembro assim como se fosse hoje, assim como que era, porque eles vinham me pressionavam, pegavam assim na minha garganta, me apertavam, eu não conseguia falar, não conseguia pedir socorro. E aí, em mente, só em pensamentos, eu clamava por Deus. Eu clamava, dizia, Deus, me ajuda que sou teu filho. E aí, eles liam meu pensamento. Eu creio porque eles me largavam. Conforme assim eu ia naquele pensamento, fortalecendo aquele pensamento, eles iam perdendo a força. E aí, daqui a pouco eles sumiam. E aquele temor ficava, aquela sensação do medo ficava. E eu ficava apavorado, porque, meu Deus, o que está acontecendo, né? Só por incrível que pareça, já fazia 2 meses que eu tinha decidido a não beber, não usar mais drogas, nem sair mais à noite. Eu não queria mais aquilo, para mim, aquela vida, né? E aí eles vieram, tremendo, sabe, assim, porque aparentemente na vida natural eu estava começando a ir para o eixo, né? Tipo, estava melhorando, mas não. Onde foi que eu recebi os piores ataques, assim, de toda a minha vida, né? Foi os ataques que eles me afrontavam diretamente. A gente poderia aqui, Ed, até interpretar de alguma forma, tipo, antes o Ed fazia lá os meus agrados, eu me agradava porque o Ed me beneficiava, ou seja, eu me sentia satisfeito com a vida que o Ed levava. Agora não faz mais, eu vou lá dar um pegão nele para ver se ele volta para continuar me satisfazendo, né? E foi bem isso mesmo, irmão Marcelo, porque que daí começou esses ataques durante assim uns 15 dias, talvez até mais, e daí o Senhor levantou um vaso da igreja para ficar perto de mim. Eu sabia que ele era convertido, tudo, mas nunca me chamou a atenção da conversão dele. E nós se conhecia desde tempo de escola, durante muitos anos. E daí o Senhor me colocou perto daquele vaso naqueles dias. E aí eu comecei a compartilhar com ele. E daí ele disse que
podia me apresentar a alguém. E eu achei interessante aquela forma assim que ele me evangelizou, sabe? Porque ele não usou igreja, nada. Ele disse, você pode te apresentar a alguém que interpreta sonhos. Se tu te interessar, né? Eu posso marcar e tal. Eu disse, mas, claro, imagina, né? Eu estava naquela situação ali, precisava de alguém para poder falar, né, o que estava acontecendo e se alguém poder me dar uma palavra, né? Alguma coisa que pudesse resolver. E ele marcou um encontro com o pastor, né? O pastor Paulo Strebe, de Estância Velha, né? Ele me recebeu muito bem, assim, foi bem atencioso, carinhoso, assim, bem amoroso, né? E aí, quando eu vi, já estava dentro de uma igreja, fazendo uma terapia. Hoje eu entendo que é uma terapia, né? Sentado com ele, assim, e eu fui logo, assim, abrindo para ele, assim, sabe? Assim, pastor, né? O negócio é o seguinte, eu era assim, assim, assim. E agora eu não quero mais ser assim. Mas, por incrível que pareça, quando eu estava naquele mundo, nunca recebi esse tipo de ataque, esse tipo de... E agora que eu não estou mais, como é que pode isso? E é bem o que tu disse mesmo, diz assim, não, é que agora é o seguinte, antes tu vivia no mundo deles, não tinha por que eles, talvez, se apresentar para ti assim, e agora eles se apresentam para que tu volte. Daí foi legal, porque eu lembro assim, falei assim, mas pastor, então, eles estão totalmente enganados, porque se essa estratégia que eles usaram, para que eu volte para aquele mundo, está dando errado, porque eu clamo por Deus e Deus eu vejo que me ajuda, né? Daí ele disse assim, mas tu que realmente quer, está decidido trocar, mudar de... Assim, eu, não, estou decidido, né? Porque de alguma forma Deus já tinha me tocado, né? Acho que pelo clamor que a gente faz nas madrugadas, né? A gente começa a pedir para Deus nos tirar aquela angústia, né? Aquele sofrimento, e Deus desce, né? Se compadece. Daí ele disse, não, então tu está decidido, tem que te batizar. E já ministrou o batismo ali, me mostrou certinho como funcionava, e disse, mas é só isso, não é? Eu fazendo isso, daí quer dizer que ele diz, não, tu vai te batizar, tu vai começar a buscar a Deus, tu ganha autoridade como tecido aqui para combater eles. Diz, mas é mesmo? E aquilo, me deu muita fé, né? Porque eu era, imagina, eu tinha medo de dormir. Era eu chegar em casa, bater a porta, apagar a luz, já começava a gelar. Começava a gelar o ambiente. E já chegavam. Daí eu disse, mas como é que eu faço? Quando eu faço? Não pode ser agora. Eu disse, mas... demorou, né? E já fui para o batismo, e ali já ficamos, ele fez mais uma hora de terapia dentro da piscina mesmo comigo, né? O pastor Paulo Steb me auxiliou muito, né? E aí então começou. Era muito engraçado, Marcelo, que eu levei aquilo com tanta fé, eu acreditei tanto naquilo, que quando eu chegava perto de casa, assim, no primeiro dia, no segundo dia, assim, após o batismo, eu ia me remangando, sabe? Assim, hoje vai ter peleja, né? Hoje vai ter luta, né? Porque eu sabia que ia ter, né? E aí eu ia me remangando. Só que eu tinha dentro de mim que eu ia invocar o sangue de Jesus, invocar o nome de Jesus, e eles iam embora. Mas não aconteceu bem assim, né? Não foi bem como na minha mente tinha, né? Tinha mais umas etapas para fazer, né? Então, eu ia, começava, daí mais, durante uns 15 dias ainda, eu recebia ataques ainda, eles me atacavam, por incrível que pareça, parece mais real ainda. Eles me paralisavam, né? Aí um dia eu compartilhei com um irmão com mais tempo na igreja, assim, né? Um irmão mais velho, com mais experiência. Ele disse, irmão, me falaram que assim, né? No batismo, que meus pecados estão perdoados, e que eu ia poder invocar o nome do sangue de Jesus, que eles iam, né? Eles, mas de fato, irmão, né? Tua vida não melhorou, não mudou? Não, mudou realmente, dentro de mim tem aquela paz, eu tenho, né, voltou a vontade de viver de novo, eu tenho uma unção, assim, tremenda, assim, nossa, eu estou falando muito mais, estou falando para Jesus, é diferente, não sei, mas eles continuam me atacando, né? E como pode isso? Se não, irmão, é que agora tem a segunda parte. Daí eu falei assim, mas, né, segunda parte tudo bem, mas qual que é? Aí vem a parte mais difícil, né? Que é os concertos, né? Que é aquela colheita, né? O fechar as brechas, né? Tudo aí. Deles assim, irmão, é porque daqui a pouco tu tem pecado para confessar, né, que talvez tua ex-esposa, né, tua família, daqui a pouco tu vai ter que orar e Deus vai te mandar tu fazer alguns concertos. Mas ninguém falou isso para mim, tipo assim, sabe, não está perdoado lá. Está perdoado, irmão. Só que tem coisas que Deus vai pedir para te fazer ainda. E essas são as brechas. Daí eles usam isso para poder te... Daí ele me auxiliou, né, com o CD Perdão, e daí também comecei a meditar no Senhor servo com servo, e eu tive muita libertação, porque daí eu botava aquele CD e eu começava a chorar,
né? Porque aqueles louvor, a palavra, ela vinha entrando e eu sentia as curas sendo feitas, né? E parece assim que quanto mais eu me abria para aquilo, mais rompia. E aí então, por temor, né, daqueles ataques que eu recebia e a fé que o Espírito tinha depositado dentro de mim, né, através do batismo, eu decidi fazer os concertos. Decidi, não, então realmente, né, não adianta, né, eu, através dos grupos familiares, das reuniões na igreja, através do buscar, que eu já tinha buscado assim, eu já tinha entendido que meia boca não dava, que Deus estava querendo mais. E aí eu criei uma expectativa na novidade de vida. Né? Diz que a gente, quando nasce da água do Espírito, recebe uma novidade de vida. E eu estava curioso em saber qual que era aquela novidade, né? E quando viria, né? Então, daqui a pouco, eu pensei assim, e se eu começar a fazer esses concertos, começar a pedir perdão para as pessoas que o magoaram, e começar a liberar perdão para aqueles que também me magoaram, essa novidade pode começar a vir mais cedo. Só que eu entendi também que a novidade estava dentro de mim, que era isso que Deus queria. Essa era uma novidade. A novidade é que eu mudasse minha forma de agir, de pensar, as minhas atitudes. Essa era a novidade que Deus tinha. Não era uma novidade natural como hoje tem. Isso aqui veio depois, que também é uma novidade, claro. Mas primeiro era a novidade de eu ter que mudar, deixar o novo homem fluir e o velho ter que ficar para trás, né? E nós falando aqui, isso que o Ed está comentando, olha, me surgiu um monte de material aqui dentro desse testemunho que o Ed aqui está dando para você e eu aqui podermos meditar. Olha só, falamos do medo e nós temos um CD maravilhoso em MP3 que é o Livre-se do Medo, CD Medo, né? Muito bom o CD que você pode estar aí buscando junto aí a sua livraria local. Esse CD você vai meditar, vai ouvir, vai ver que é um material excelente. O Ed falou do livro, também que o CD Perdão. Junto, nós podemos associar aqui o livro Senhor Serve com Servo, né? Que eles têm aí uma ferramenta maravilhosa, o perdão, que falar sobre o perdão, tem o CD sobre o perdão e o livro Senhor Serve com Servo. E também dessas batalhas espirituais, que aqui a gente fala da guerra espiritual, né? Que é o livro Guerra Espiritual, maravilhoso, que a gente tem aí para aprender muito com o Senhor. Então, você que se encaixou aqui nessa experiência que o Ed está tendo, ou você que conhece alguém que sofre dessas experiências, pode estar auxiliando com o livro Guerra Espiritual, que você vai, olha, tenho certeza que vai ajudar muito aí, você poder meditar em cima deste livro aí também, ok? Então, para ver como os materiais da Editora Vento Sul, Ed, são vastos, né? A área que a gente for falar aqui, Deus já falou com a gente. E está lá na Palavra de Deus. O que faz a Editora Vento Sul para nós, que nos auxilia muito? Conforme o tema que nós estamos precisando naquele momento, onde é que nós estamos com a maior brecha, onde é que nós estamos com a maior deficiência. A Editora Vento Sul falou assim, é no medo? Peraí, eu vou compilar para ti o que tem na Bíblia com respeito a este assunto e vou colocar num CD para você. Então, para você trabalhar esta área com foco, com objetividade e de uma forma aguda, tem um material separado para a gente ali. A gente tem sobre medo, sobre guerra espiritual, a gente tem sobre o perdão, a gente tem sobre o fluir das finanças. Olha, a área que você precisar. A área, como tu falou aqui no primeiro bloco, né? No momento que não estavam aqui se achando como fazer, vinha até as contendas para o casal. Amém. Tem o CD Casamento, o livro Esposa e Modelação, que está aqui com a gente, e o CD Casamento está aqui, CD Família está aqui também, olha aí, né? Tudo aqui com a gente, então, realmente como o Senhor trabalha, ele diz assim, olha, eu tenho pronto para ti. Naquilo que você está mais assim, com necessidade, mais fraco, a gente trabalha nesta área aí, para que você se fortaleça e ganhe comunhão com o Senhor. Isso é só para fortalecer. Aí você começa nessa área, e depois vai conhecendo tudo que o Senhor precisa te dar de conhecimento, que está descrito na Palavra de Deus, ok? Para a gente não ficar só numa, né, Ed? Então, resolvi meu problema, valeu, Senhor, fui, tchau. Não, aí não também, né, parceiro? Aí vamos fazer o seguinte, começou a conhecer, começa a se engajar e começa a conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para ti. É bastante coisa, viu? É bastante coisa. E é muito legal, como diz o Ed aqui, a novidade chegou. Hoje não queremos mais sair dessa novidade, né, Ed? Estamos aqui sempre, né? Ed, depois disso, o que mais o Senhor trabalhou contigo assim, ou o que trouxe mais para ti depois dessa experiência? Chegou, estava aí, começou aquela batalha, e aí começou o evangelismo. Aí parece que surgiu, assim, o Senhor colocou uma abençoadinha no teu caminho, como é que foi aí? E o Senhor começou a trazer as novidades, né? Mais novidades, novidades naturais, né?
Então, o Senhor teve muita misericórdia de mim e me trouxe, né, uma auxiliadora para que eu pudesse continuar na caminhada, né? Uma auxiliadora que já vinha de um tempo, né, um bom tempo com o Senhor, com muitas experiências. O Senhor trouxe, né, e a gente orou e o Senhor foi mostrando. E aí um dia eu botei, né, em oração, né, que eu não queria mais fazer a minha vontade, né, que minha vontade não prevalecesse. E até eu lembrava disso, né, porque logo no início dessa conversão, como a gente está desejando uma novidade de vida, a gente ora para Deus fazer a vontade dele, que a vontade não prevalece. Todo dia de manhã a gente orava. Eu orava todo dia de manhã, ia caminhando assim, a minha vontade não, a tua vontade. Hoje já não é mais assim, né? Por incrível que pareça, a gente ora, mas parece que Deus ele encontra uma dificuldade em fazer a vontade dele na nossa vida, né? Porque, às vezes, até vamos supor assim, que o espírito do medo pode nos atacar, porque, às vezes, Deus ele quer fazer um outro mover, e tu sabe que Deus pode mover, e talvez tu não tem coragem de pedir para ele mover, né? Então, tu acaba, talvez, eu meditava nisso, sabe? Medo, né? A palavra diz que a gente tem que ser corajosos, violentos, né, contra nós mesmos, né? E aí eu me pegava, assim, tipo, orar para que Deus fizesse, me mostrasse quais os espíritos que estariam me usando, que impede de eu receber mais manancial, mais vida, e a gente fica com medo, né? Eu fico com medo, assim, eu me peguei assim, de que o Senhor me mostre. Tu vê, né, quanta, né, como pode, né, que os demônios apareciam para mim, né, sem eu pedir, e hoje eu tenho a oportunidade de pedir para Deus me mostrar qual que é o que me usa, para que eu possa, em oração, em confissão de pecados, ele sair. E aí eu me peguei assim, eu vejo essa dificuldade de orar e me mostra, Senhor, me mostra, né? Aí eu vi que eu sou covarde, eu sou medroso, né? Porque não tenho coragem de pedir para o Senhor me mostrar. O que empaca? Qual é o pecado que me impede hoje, assim, de eu avançar mais, né? Porque com todo esse material, né? Com toda a TV melhorar, rádio melhorar, pão de Judá, com todos, né? Por que a gente ainda não está produzindo, tipo, 1000 ainda, né? Por que as pessoas talvez olham para nossas vidas e ainda não enxergam, tipo assim, eu quero o que tu tem, me dá, né? E eu me peguei, né? Medo, né? Covardia com o Senhor, né? De pedir para o Senhor mostrar. Amém. E nós vamos, olha, continuar falando um pouquinho mais sobre isso, de como superar isso que a gente está fazendo aqui nessa novidade, né? A partir de já estou aqui estabelecido com o Senhor, já estou com os pés na rocha, mas agora tem algumas situações. Será que tudo que o Senhor tem para me mostrar é uma coisa que realmente eu vou me agradar? E aí, será que eu não vou ter um certo medinho, e esse medo já é uma coisa do tipo, não sei bem se eu quero tudo que o Senhor tem determinado para mim. Porque às vezes a gente tem umas missões com o Senhor, né? Que é umas peleja, né? Imagina se o Senhor te tira assim, você vai ser meu Moisés, eu vou te fazer caminhar pelo deserto, ficar uns 40 anos lá sozinho. Diz, não, Senhor, com tanta coisa no mundo para aproveitar. Hoje que eu estou bem, né? Então pode ser que a gente venha o espírito do medo, que já é uma desculpa para nós não seguir aquele caminho que o Senhor está querendo para a gente, que é uma bênção, só a gente não descobriu ainda. Vamos falar mais sobre isso já no terceiro bloco. De bem com o pão.